Olá, bem-vindos a mais um Maps na TV. Essa edição de outubro agora é especial, marcando o mês de conscientização sobre violência doméstica. Um tema que afeta pessoas no mundo inteiro e não diferentemente as nossas comunidades aqui nos Estados Unidos. E para conversar sobre esse tema tão delicado, nós convidamos a diretora do Programa de Violência Doméstica e Abuso Sexual da Maps, Dulce Ferreira. Dulce, muito bem-vinda e muito obrigado pela sua presença. Vamos começar falando sobre o que é a violência doméstica, no final das contas. Olha, eu primeiramente quero agradecer o convite para estar neste programa. De uma forma muito geral, a violência doméstica, ela se manifesta através de um comportamento que tem na base ou é motivado por controle e poder. A violência doméstica não acontece só entre casais, de pais para filhos, de filhos para pais, de avós para netos e vice-versa, e no trabalho. Assim, de uma forma geral, essa é uma definição da violência doméstica. É um tipo de violência que surge entre pessoas que mantêm um relacionamento próximo, então. Exatamente. Ela acontece no relacionamento, daí a razão de ser doméstica, num espaço privado. Pode até ser do trabalho também. Olha só. E esse tipo de violência é estritamente uma violência física? Como é que ela se manifesta na prática? Normalmente, com a nossa comunidade, se você perguntar o que é a violência doméstica, o primeiro exemplo que vão dar é de violência física. A violência doméstica, ela pode se manifestar de as formas mais comuns: de violência física, violência emocional e violência financeira. Normalmente, como existe o controle e o poder nesse tipo de relacionamento, quando não se trata de violência física, dificilmente é difícil de provar. Daí a incapacidade da vítima de poder construir um processo e levar avante. Casos mais comuns de violência emocional na nossa comunidade de imigrantes, por exemplo, se uma das partes é casada com um cidadão e está no processo de obter a naturalização, um dos meios para intimidar a vítima é precisamente dizer: vou denunciar você e você vai ser deportada. Isso é um tipo de violência emocional. Tipo de violência financeira é, por exemplo, se a vítima não tem controle nenhum das finanças da casa, ou tudo que ele ou ela ganhe tem que passar por um controle da outra parte. Isto é, por exemplo, um tipo de violência financeira. São dois exemplos que você deu aí que certamente abalam completamente a pessoa que está sofrendo esse tipo de violência. É uma forma de se destruir a autoestima da vítima. E na maior parte dos casos, o medo, a vergonha, elas impedem com que a vítima venha à procura de ajuda. E, em maior parte dos casos, a vítima continua nesse relacionamento. E muitas vezes nem consegue identificar que ela ou ele está a passar por uma situação de violência doméstica. Você tinha falado anteriormente, a gente conversando aqui, sobre essa questão do controle. Uma pessoa sempre exerceu controle sobre outra. Qual é o papel que esse controle tem numa relação de violência doméstica? Normalmente, como se diz em tudo, não há um sem dois, né? Há aquele que controla e aquele que se deixa controlar. E é preciso que se entenda: deixar controlar não tem nada a ver com a pessoa ser fraca ou deixar ser submissa, dominada. Muitas vezes a pessoa, número um, não se dá conta que está numa situação de violência doméstica. Número dois, as prioridades dessa pessoa são outras. Se tem filhos, se existe um casamento, se há bens comuns, a vítima vai tentar sempre defender isso. E nunca vai conseguir, nunca o melhor. Custa a vítima entender que a saúde e a segurança dela ou deles estão em causa. E existe uma maneira para essas pessoas que começam a identificar, de procurar ajuda? Qual é o primeiro passo que essas pessoas devem tomar? Se elas identificam que elas estão nessa situação de violência, ou se simplesmente, obviamente já sabiam que estavam nessa situação, mas não conseguem mais tolerar, não conseguem mais viver nessas condições. Primeiramente vamos voltar atrás. Normalmente, um relacionamento de violência doméstica normalmente passa pelo que se chama o ciclo da violência. Então, ele começa com uma parte muito amorosa, que se chama lua de mel,
passa por um período de tensão e leva a um ataque. Essas fases inicialmente podem ser longas e podem ir se tornando cada vez mais curtas e levar mesmo à morte, porque um ataque pode levar a um homicídio. Uma vítima que já passou por essas fases mais do que uma vez, porque segundo estatísticas é necessário a pessoa passar até ao sétima tentativa, que a pessoa tenta fugir e sair, é que consegue. Portanto, 7 vezes que você passa por esse ciclo? A estatística fala que a tentativa de fuga de uma situação de violência doméstica é normalmente até a 7ª vez que a pessoa de vez consegue dar um passo para sair do relacionamento. Olha só, que mensagem importante que a Dulce está trazendo para a gente aqui. Certamente tem muitas pessoas que conhecem alguém que está passando por essa situação, ou essa pessoa mesmo que está nos assistindo agora está passando por essa situação. É importante não deixar chegar num limite em que talvez não haja mais volta, né? Procurar ajuda assim que possível para sair dessa situação de violência e para preservar a sua própria integridade física, integridade emocional e até a sua própria vida, às vezes, né? O grupo de pessoas que é mais afetada normalmente são crianças, idosos e aleijados. Isso não quer dizer que não há outro grupo de pessoas que o sejam. E também, segundo as nossas estatísticas, porque o movimento de ajuda, apoio e prevenção à violência doméstica começou para as mulheres, com as mulheres e para as mulheres. Mas queremos aqui esclarecer que também o homem pode e é vítima de violência doméstica. Claro está, dada a nossa cultura, muitos menos homens irão procurar ajuda para um caso desses. E mesmo os policiais e todo o sistema não está preparado para isso, né? Ainda não está culturalmente preparado para tal. É interessante você tocar nesse assunto que você trouxe aqui para a gente, para mostrar esse cartaz, essa campanha que a MAPS apresenta, mostrando que a violência doméstica também existe entre casais homossexuais. Aqui a campanha mostrando a bandeira do arco-íris como representante dos casais homossexuais. A violência doméstica existe para esse público também. E vamos só mostrar aqui também o que aqui o cartaz diz. Amor é prazer, compromisso, afeto, honestidade, confiança, comunicação, cumplicidade e amizade. Amor não é a posse, a dor, a violência, só sexo, obsessão, egoísmo, crueldade e dependência. Para muitas pessoas ainda é difícil entender essa diferença, né? Acha que você ser de fato submisso é uma prova de amor, é isso? Existe essa dificuldade de trabalhar com as pessoas que estão sofrendo violência, porque elas acreditam que é só uma prova de amor passar por isso, tudo que elas passam? Em muitas instâncias, sim. E há sempre aquela esperança, como se a esperança é a última coisa que se perde, né? Há sempre aquela esperança, é só uma fase. Mas essa mesma desculpa para si própria, é só uma parte, repete-se várias vezes. É só uma fase. A questão do ciclo que você estava falando agora há pouco. Exatamente, né? Repete-se várias vezes. Vamos repetir então como é que essa questão do ciclo começa nessa situação de lua de mel, de tá tudo bem, o casal tá tudo maravilhoso, exato, clima de romance. Exato, acontece algo que é reprovado pelo agressor, então há um período de tensão que pode ser acompanhado de novo de um período de lua de mel. E normalmente o agressor, a agressora pode usar isso como uma arma, né? E isso faz com que a vítima muitas vezes não consiga identificar ou se sinta reconfortada e dê continuidade ao relacionamento. Mas a seguir a essa fase poderá vir uma fase de ataque, que pode ser curta ou prolongada, que pode ser seguida de novo de uma lua de mel ou não, porque pode levar à morte. Quando é seguida de uma lua de mel, aqueles exemplos, né, de a pessoa bate e depois vem com flores pedir desculpas. Há um presentinho, vai-se a um jantar, compra-se algumas coisas mais, parece que tudo está a correr bem ele vai casa, mudar, ela vai mudar. Ela vai mudar, ele vai mudar, as coisas vão melhorar, vamos comprar uma casa, estamos a fazer planos. E volta de novo um período de tensão e ataque. Situação delicada, muito Exato. perigosa e importante de se ressaltar. A gente vai a um breve intervalo, volta daqui a pouquinho. Voltando então com o MAPS na TV, hoje falando sobre violência doméstica. E mais uma vez destacando, outubro é o mês de conscientização sobre a violência doméstica. E a gente está recebendo hoje
Dulce Ferreira, diretora do programa de prevenção e ajuda às vítimas de violência doméstica e abuso sexual da MAPS, também diretora do programa de integração de imigrantes da MAPS, um prato cheio, mas um prato completamente diferente desse que a gente está discutindo hoje aqui, não é, Dulce? E a gente terminou o bloco passado falando um pouco sobre como a violência doméstica afeta qualquer pessoa. Exato. Como é que se define isso? Eu queria afirmar, acho que mencionamos isso no início, que a violência doméstica afeta qualquer pessoa, não discrimina, independentemente da faixa etária, independentemente da raça, situação económica, preferência sexual, afiliação religiosa. Violência doméstica afeta toda a gente. E as maneiras como ela se manifesta, a postura do agressor ou da vítima, são as mesmas em todas elas? É fácil se identificar ou existem muitos mitos em torno disso? E é bom que chegamos a esse ponto. Uma das formas de poder prevenir é saber entender qual é a personalidade do agressor ou da agressora. Normalmente nós crescemos e somos ensinados, ou aliás, temos a tendência, não gostamos do que é feio, mal vestido, cheira mal, que se apresenta mal, que não sabe estar. Então, a ideia que nós temos, e crescemos com ela, aliás, os filmes de terror que vemos, é tudo com base em ideias, em imagens feias, que agridem. Ora, isso é algo que é transferido para a pessoa do agressor. 90% dos casos são pessoas conhecidas. Uau! Para o caso da violência doméstica, o agressor é uma pessoa que os demais, além da vítima, têm uma ideia muito positiva dele ou dela. É uma pessoa que se apresenta bem, fala bem, tem boas maneiras. Aos olhos da comunidade e dos demais, dos amigos, é uma pessoa excepcional. Acima de qualquer suspeita. Acima de qualquer suspeita. Isso torna mais difícil para a vítima vir e fazer uma queixa. Porque é bom que a gente entenda, o agressor ou a agressora sabe manipular a situação, por forma que ele sai com uma aparência de boa pessoa e a vítima, se por acaso for queixar, todo mundo vai perguntar, mas como é possível? Eu conheço essa pessoa. Mas essa pessoa é assim, ganha bem, normalmente é isso. A pessoa ganha bem, tem uma boa posição, tem uma boa convivência com a comunidade. O agressor ou a agressora sabem manipular a imagem por forma que eles saiam sempre da positiva. Isso termina mostrando que às vezes existe uma inter-relação entre aqueles tipos de violência que a gente tratou anteriormente, né? A violência física pode ser associada à violência emocional. O agressor pode controlar emocionalmente a vítima de forma que ela se sinta culpada da agressão que ela sofre. E essa é uma das formas, porque em maior parte, em muitos dos casos, onde a agressão física não está presente e que é simplesmente emocional e é manipulação, a vítima, a priori, pensa, é só olhar para a pessoa mais próxima. Mas a pessoa conhece o agressor e sabe que ele é isto. Não há nenhuma evidência de algo negativo sobre o agressor. Então, a vítima tende a ficar calada e não recorrer à ajuda. Numa situação como essa, a vítima já tentou procurar ajuda, ou então a vítima simplesmente não se sente à vontade de procurar falar com amigos, falar com pessoas próximas. O que ela pode fazer? Ela não pode mais se sujeitar a viver nessa situação. Quais são os caminhos que ela pode procurar? Na maior parte dos casos, a vítima pensa que realmente não tem saída. Porque a situação acaba por afetar o estado emocional dela. Então ela pensa que não há. Então queríamos aproveitar essa oportunidade para dizer, se você ou alguém próximo sente que está a passar por uma situação de violência doméstica, recorra ou procure os serviços da MAPS. O trabalho que nós fazemos, de uma forma geral, é ouvimos a cliente, acessamos a crise, damos um acolhimento, fazemos um plano de segurança para a pessoa e damos um atendimento culturalmente apropriado, de forma a servir as necessidades da cliente. A cliente tem que passar alguma informação. Em primeiro lugar, a pessoa tem que estar legalmente aqui no país ou sendo indocumentado também pode procurar ajuda da MAPS? Com certeza.
É bom que tenha apontado isso. Normalmente, um dos aspectos que faz com que as vítimas não procurem apoio, normalmente associam o seu status imigratório com os seus direitos aqui no país. Então, é bom explicar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Qualquer pessoa que seja vítima de violência doméstica pode procurar apoio em qualquer agência que faça esse serviço. Elas têm que ir diretamente ao escritório, elas podem ligar para a MAPS, qual é o caminho? Podem ir ao escritório, mas para segurança pessoal podem ligar anónimo, de uma forma, ou inclusive pedir a algum amigo ou amiga para fazer o telefonema. Pessoas que têm filhos também, como é que elas ficam nessa situação? A MAPS pode ajudar essas pessoas com famílias também envolvidas em situação de violência ou é uma ajuda individual apenas para aquela pessoa? Não, a ajuda é para a família, né? E um dos aspectos ao fazer o plano de segurança com a vítima, um dos aspectos a ter em conta é exatamente que outros dependentes existem. E em relação ao agressor, a MAPS também tem um programa que é de um núcleo diferente, mas trabalha também com os agressores, né? Exato, que é o que nós chamamos Batter's Interventions, que é um programa de, digamos, reabilitação para o agressor. Eles passam uma série de aulas onde vão tentar entender o comportamento deles e mudar. Como é que a MAPS recebe essas pessoas que ligam procurando ajuda? Tem que pagar alguma coisa? Tem que marcar horário? Já chega de emergência? Como é que é esse atendimento? Exato. Portanto, se for em casos de emergência, nós recomendamos que se ligue para o 911, que é essa... Chamar para a polícia para mesmo. A polícia, porque essa vai dar a resposta imediata que a pessoa precisa. Mas para um acompanhamento, ou se a pessoa não está preparada, ou se a pessoa quer entender melhor a situação em que se encontra, é só ligar para nós, para a MES, para 617-864-7600. Esse número que está aparecendo aí na sua tela agora, o escritório de Cambridge da MAPS, o escritório central da organização. E normalmente o trabalho que se faz, além de se escrever um plano de segurança, as assistências sociais podem acompanhar pessoas aos tribunais, podem fazer serviço de tradução e interpretação. Elas também podem, em casos de serviços que nós não temos, fazer o encaminhamento para outras agências com quem a gente colabora. E os serviços são todos eles gratuitos, confidencial e gratuito. O MAPS também pode ajudar as pessoas a encontrarem um advogado para ajudar nas questões legais envolvendo Exato. a situação. Todos os nossos escritórios têm uma listagem de advogados e outras agências que podem dar apoio, complementar o apoio que nós temos aqui. Ressaltando que a MAPS oferece toda essa ajuda de graça, né? Exato. Serviço confidencial. E gratuito. E gratuito. A gente começou o programa falando sobre o mês de conscientização da violência doméstica. Por que é importante as pessoas se conscientizarem sobre esse tema? Olha, infelizmente ainda ou pouco ou nada existe em termos de fundos para prevenção. Mas o método mais básico para se fazer prevenção é educar, aprender, conversar. Então nós recomendamos que nas nossas comunidades, quanto mais se falar do que nós poderíamos estar a elucidar pessoas que podem estar a viver uma situação de violência doméstica e poder prevenir um homicídio. A conversa sempre vai elucidar e educar a comunidade. E também, talvez, mudar uma tendência de um potencial agressor para que ele tome consciência de suas atitudes e pare de agir de uma maneira que possa ser violenta em relação a qualquer outra pessoa, não é mesmo? Dulce, muitíssimo obrigado pelas suas informações valiosíssimas aqui no MAPS na TV. E é bom ressaltar também que vocês podem visitar o nosso website www.maps-inc.org e lá vocês vão encontrar toda a programação de que a MAPS vai fazer parte nesse mês de outubro, mês de conscientização sobre a violência doméstica. Muito obrigado pela sua companhia e até o mês que vem. Obrigado.